Hoje vamos realizar o quinto webinar desta série do Tourism Trade Talk, que é, no fundo, uma parceria entre o Turismo Portugal e o Neste. Não quero demais agradecer ao Roberto pelo empenho e pelo apoio que nos tem dado. Muito obrigada mesmo. E hoje estamos aqui para falar de mais um mercado. Já partilhamos nos últimos 4 informação e conhecimento dos mercados da Espanha, do Reino Unido, da Irlanda, da Alemanha, e hoje vamos ter aqui o tema do mercado francês. O mercado francês, que tem sido nos últimos anos um dos mercados mais dinâmicos para o nosso país, do ponto de vista da procura. Podemos mesmo dizer que nos últimos anos os franceses descobriram Portugal e temos assistido aqui a um crescimento anual dos 2 dígitos, em média, e isto para todo o território, para todas as regiões, o que é de assinalar. Tem sido também um mercado muito relevante na própria recuperação até de alguns dos centros urbanos, por via da fixação da comunidade francesa, de uma comunidade francesa importante que se tem fixado em Portugal e também adquirido a segunda habitação. E por isso mesmo, França, ou melhor, Portugal, corresponde ao 4º destino de férias para os franceses. É por isso também um mercado muito importante para nós. Hoje vamos ter aqui o Jean-Pierre Pinheiro, que é o coordenador da equipa do Turismo de Portugal em Paris e que durante cerca de meia hora a 45 minutos nos vai partilhar connosco o ponto de situação à data do mercado francês, do ponto de vista das restrições, da reação do mercado, das perspectivas deste mercado, tanto no que diz respeito ao consumo, às viagens, à operação turística e à atividade comercial. No final, como é hábito e como dizia o Roberto, faremos uma seleção das perguntas que seguramente vão fazer ao longo da intervenção do Jean-Pierre e o nosso colega vai fazer-nos o favor de responder. Sem mais demoras, Jean-Pierre, o palco é teu, ou melhor, o ecrã é teu, desde Paris. Bem-vindo. Obrigado. Então, para já, volto a vos agradecer a todos e a desejar as boas-vindas neste webinar, portanto, a todos os webonautas, não sei se é assim que se diz, mas enfim, a todos vós que estão a seguir esta vídeo. Vou já começar a partilhar aqui, portanto, o documento, e já está lançado, a priori, está ok. Pronto. Antes de mais, quero começar por vos apresentar, para quem ainda não os conhece, os membros da equipa em Paris. Portanto, a equipa em Paris é o Rui Amaro, o António Gonçalves, a Ana Sofia da Cruz, que entrou há poucos meses atrás, que é a última contratação aqui da equipa, e, portanto, somos nós os 4 sempre à vossa disposição aqui em Paris para o mercado francês e para o mercado do Luxemburgo. Não hesitem, portanto, somos a equipa que poderá responder a todas as vossas solicitações. O programa é nesta próxima meia hora ou 40 minutos, vamos tentar ser ter a informação mais prática possível e nos timings na medida do possível, mas sempre focando no que nós conseguimos obter como informações que interessa o trade nacional. Não vamos aqui falar muito da situação do Covid, hospitalizações, etc. O que nos interessa aqui vai ser de ver qual é o ponto da situação, em termos da operação aérea, operação turística, para se estudar um pouco quais são as perspectivas para o destino e algumas pistas concretas de abordagem ao mercado nesta primeira fase, logo a seguir das aberturas nós esperamos lá para o final de maio ao início de junho. E vamos terminar com a nossa atividade e algumas conclusões que podemos sugerir em ações connosco aqui no mercado. Portanto, começando pelo ponto de situação, como referi, aqui só alterar isto, tudo bem. Esta fase
Não nos interessa muito falar aqui, infelizmente, das estatísticas terríveis do Covid, mas eu quis aqui incluir na parte direita do gráfico, estão a ver aqui um gráfico com uma linha amarela, que é o que nos interessa, que é o número de pessoas que estão hospitalizadas. Estamos a ver que aqui há uma tendência a baixar nestas últimas semanas, portanto, há menos pessoas, cada vez menos pessoas a entrarem nos hospitais e, melhor ainda, aquela linha que se vê amarelo mais escuro, quase com a laranja, vê-se, isso tem a ver com as pessoas que estão em reanimação, que também está numa fase descendente, portanto estamos aqui com dados que poderão ser relativamente positivos e que nos deixam esperar que estamos numa fase, digamos, de saída ou de acalmia desta crise. Em termos da situação económica e social, o vai entender aspectos, como é óbvio, começando pelos aspectos económicos, sociais, e queria aqui vos apresentar o que está a passar em França, porque isso vai ter, como é óbvio, um impacto direto na fase de retoma do consumo turístico, o impacto económico da crise vai ter, de facto, importância na capacidade depois para os franceses retomarem os caminhos das viagens e poder ir para férias. O desemprego em França, desde o início do Covid, passou para 11,3 milhões de franceses que estão atualmente desempregados em desemprego parcial, sendo que no desemprego parcial em França recebem 85% do salário normal que tinham antes de estar em desemprego parcial. Isto corresponde a uma pessoa ativa em França sobre duas, portanto é muito. O governo apela para que, logo após o fim do confinamento, que será em França, deixa-me aqui só tirar o quadro que eu não vejo tudo, que será a partir do dia 12 de maio, apela a uma retoma progressiva do trabalho, para participar de uma forma coletiva à economia o mais cedo possível. No entanto, temos que saber que o fim do confinamento vai ser por fases. Está previsto que até dia 2 de junho não seja possível ir além de 100 km à volta do nosso domicílio. Portanto, será um desconfinamento em fases, mas antes até o 2 de junho não vai ser possível viajar além de 100 km à volta do domicílio. O estado de urgência foi decretado até o dia 24 de julho. Isto também vai ter alguma importância, mais para a frente vamos explicar quais poderão ser as consequências em termos de entradas e saídas nas fronteiras e nos aeroportos. Estamos aqui, o que é que não foi para a frente? Já está. Situação económica. Outro slide que aqui nos apresenta o que está a ser feito em termos de apoio às empresas. O governo francês, portanto, está a dar algum apoio, nomeadamente às pequenas e médias empresas do setor do turismo. Inicialmente houve uma ajuda, um apoio de 1.500 euros por mês, que vai poder passar até 5.000 euros a partir deste mês de maio. Há os empréstimos garantidos pelo Estado, 27 mil empresas do setor do turismo já obtiveram esse apoio, e há medidas prolongadas de desemprego parcial, portanto, para apoiar, porque o Governo está a apoiar e está a pagar grande parte do desemprego parcial, e já estamos com 185 mil empresas que estão atualmente a beneficiar desse sistema de desemprego parcial. Como eu disse, cerca de 11 milhões de pessoas. As empresas do setor já receberam 12 mil milhões de euros de apoio em abril, isso via o Fundo de Solidariedade e também via os adiamentos dos encargos que também foram propostos às empresas no mês passado e também para estes 2 próximos meses. O Governo decidiu de cancelar completamente os encargos às empresas do turismo e restauração, e isso representa 750 milhões de euros de ajuda do Estado. Aqui achei interessante também dar uma noção do impacto que a crise está a ter no salário dos franceses, porque, como é óbvio, no momento da retoma, isso vai ser um elemento fundamental. Qual será a capacidade dos franceses para viajar?
Ora, há aqui uma nota que é relativamente positiva. Estamos a ver que os franceses declararam ter a 62% uma redução de salário inferior a 50%. E apenas 6% tiveram uma redução de salário superior a 50%. Mais preocupante, as pessoas que declararam a redução de salário total, provavelmente pessoas que trabalham à própria conta, por si própria, conta própria, desculpe, são 9%. Mas, no entanto, quando se analisa a situação, por exemplo, na Alemanha ou na Itália, os franceses até têm uma situação que é mais razoável, mais aceitável, ou seja, temos aqui dados que nos mostram que, a priori, terão sido um pouco menos impactados em termos de capacidade financeira a nível dos salários. O que também nos foi dito e que os economistas anunciam é que, com um relanço do turismo mais tarde, provavelmente mais ao final do verão, vamos ultrapassar 40 mil milhões de euros de perda só aqui no mercado francês, e isto vai impactar centenas de milhares de empregos se o turismo demorar tempo a ser relançado. Isto é uma questão fundamental também, porque estamos aqui a falar de centenas de milhares de pessoas que se poderão encontrar no desemprego, mais no último trimestre, e muito provavelmente essas pessoas não vão ter capacidade para viajar. Outros fatores limitativos. É óbvio que no momento em que se vai ter que pensar na retomada, vamos ter que ter em consideração o facto que vai haver muitas empresas e muitos trabalhadores com, digamos, outras preocupações do que viajar. Ou seja, relançar a economia, relançar as empresas, e possivelmente muitas empresas vão ter, portanto, digamos, uma fase de adaptação onde vão dar prioridade logo em junho ou em julho e agosto, dar prioridade à atividade económica e à atividade da empresa, e alguns, por exemplo, artesãos ou pessoas que tenham lojas vão querer ficar abertos em julho e agosto para recuperar uma parte do que perderam em março, abril e maio. Outro fator importante será o que eu chamei a disponibilidade física, mas também psicológica, moral. Há pessoas que vão estar também com outras preocupações que não logo de viajar e ir para fora. Há também outro aspecto, que é um incógnito nesta altura, mesmo mais para a frente vamos ver aqui alguns estudos que já foram publicados, e também é um aspecto importante, tem a ver com o moral das famílias, como é que as pessoas se vão sentir ao sair deste confinamento e destes meses fechados e da crise, e muitos, como vimos, em desemprego parcial, quais vão ser, portanto, os níveis de confiança para consumir turismo logo a seguir em junho ou em julho ou agosto. Também vai ter algum impacto, que se vai aqui falar mais para a frente, sobre algumas mudanças fundamentais na maneira de viajar e no tipo de consumo que vão querer ter os franceses daqui para a frente. Focando agora no setor do turismo, são aqui dados que vocês já leram e já viram nas redes, na internet, que são de facto pouco otimistas. A OMT anuncia uma redução da atividade de 20% a 30% para o ano todo de 2020. A OCDE é ainda mais pessimista, 45% a 70% de impacto. A WTC 23% e a IATA, em termos de passageiros, uma quebra para o ano todo à volta de 50%. Acrescenta-se a isso a Comissão Europeia, que anunciou também prever perda nas receitas à volta de 50% dos hotéis e restaurantes europeus, e um impacto de uma perda de 70% para os operadores e agências, isto também a nível europeu, e até 90% para as empresas de cruzeiros e de aviação do transporte aéreo. O INE, o nosso INE nacional, como já sabem, também prevê uma quebra de 25% no turismo, o que retira cerca de 3% ao PIB anual. Em França, o turismo representa 170 mil milhões de euros por ano e 2 milhões de pessoas vivem do setor do turismo. E estes 3 meses parados
vão ter impacto à volta de 40 mil milhões de euros que vão ser perdidos. Portanto, também para a economia nacional vai ser importante. Qual era a situação antes do Covid? Qual era o peso do mercado francês antes do Covid? Um pequeno slide só para relembrar que, de facto, o turismo francês já nesta altura, antes do Covid, o terceiro em termos de visitantes. Estamos a falar de 3,2 milhões de franceses por ano. E em termos de hóspedes, estamos à volta de 1,5 milhões de hóspedes, que já é o terceiro também mercado para Portugal. Mas, importante, é o segundo mercado em termos de receitas, porque o francês, de facto, tem um hábito de consumo e uma procura, em termos de turismo, para produtos que gerem algumas receitas. Não é dos turistas que ficam mais fechados nos resorts, são daqueles turistas que gostam de viajar, de ir de norte a sul de Portugal, as ilhas incluídas. Portanto, é um turista interessante que viaja todo o ano e que gasta. Aliás, se não houvesse a crise do Covid, era esperado que no período de março a setembro iriam gastar 1,7 mil milhões de euros em Portugal. Portanto, há aqui um impacto de facto importante para a nossa economia. Vamos agora à questão do transporte aéreo, uma questão de facto importante, fundamental, na perspectiva da retoma do setor. Todos vós já têm essa noção de que, de facto, as reduções foram drásticas. Aqui vou mudar o quadro, não consigo ler. Ok. A IATA prevê uma quebra da atividade de 55%, o que representa 314 mil milhões de dólares, aos quais se junta 30 mil milhões de dólares que andam perdidos, entre aspas, que são os bilhetes que foram reservados e que ainda não foram reafetados ou reutilizados ou reembolsados. O que, aliás, criou esta dificuldade e essa ameaça que a IATA fez que as companhias aéreas, muitas delas, não têm a capacidade hoje de reembolsar os bilhetes não utilizados, porque isto representa 30 mil milhões de dólares e muitas delas não têm a capacidade de tesouraria hoje em dia para reembolsar. A operação aérea restou uma quebra de 80% em comparação ao mês de março de 2019. O impacto, aqui neste slide, achei interessante dar uma pequena nota rápida sobre a tesouraria. O que se passa é que, hoje em dia, cerca de a maioria das companhias aéreas estão a perder 400 milhões por dia. E muitas delas, vimos aqui no gráfico, não tem muita leitura, mas vou-vos explicar, isto aqui é a capacidade em tesouraria de cada uma das principais companhias aéreas. À esquerda, vimos, de facto, os bons alunos, a Wizz Air, a Ryanair ou a Finnair, que têm mais de 3 ou 4 meses de tesouraria. O resto, as companhias como a EasyJet, Air France, Turkish Airlines, Lufthansa, TAP, etc., têm, na grande maioria, menos de 3 meses de tesouraria. Ora, menos de 3 meses de tesouraria, segundo os peritos, os especialistas da economia do transporte aéreo, dizem que menos de 3 meses de tesouraria é um risco enorme, muito elevado, de ir à falência. Portanto, isto é uma nota preocupante para algumas das low cost, e nós sabemos que Portugal digamos, tem uma forte operação low cost, portanto há aqui que ter essa noção do risco possível nos próximos meses, se isto retomar de maneira muito lenta, o risco possível de haver algumas falências, também daí a preocupação das companhias aéreas, que dizem que algumas delas dizem que não vão poder assumir aquele compromisso de voar só com 2/3 da capacidade do avião. Portanto, é um outro aspecto que vamos ver mais para a frente, mas é de facto uma preocupação forte das companhias aéreas. Em termos de sazonalidade, aqui um aspecto também que quis apresentar rapidamente, que era para mostrar também o risco que estamos a ter com as companhias aqui na Europa. Vocês veem aqui à esquerda do slide, isto é um gráfico que tem a ver com o que se passa com as companhias da Ásia e do Médio Oriente. E vê-se que não há uma dependência forte da sazonalidade, ou seja, são companhias aéreas que funcionam praticamente todo o ano de maneira mais ou menos linear. Na Europa já não é o mesmo caso, nós temos aqui uma situação em que há uma forte sazonalidade e as companhias europeias
dependem muito, portanto, do verão, da época verão-hiata, de abril a outubro. Por exemplo, na Ásia, apenas 10%, o delta entre a época baixa e a época alta é de 10%. Na Europa, esse delta é de 80%. Portanto, é fundamental, se explica que um verão sem atividade, como é o caso, praticamente o que se prevê, em todo o caso, até final de julho e agosto, a nível das companhias aéreas, pode ser muito dramático para as companhias na Europa, que não vão ter tesouraria suficiente para manter, portanto, a operação, se não com as ajudas do Estado, daí a importância das intervenções que estão a acontecer agora a nível europeu, dos governos nacionais com as companhias de bandeira. Assim como aconteceu, aliás, nos países do Golfo, que já anteciparam e que já tiveram uma intervenção direta do Estado para ajudar essas companhias aéreas, e também no caso dos Estados Unidos, o Trump, que também já anunciou entrar, acho que com 20% ou 30% em algumas companhias aéreas. Portanto, há aqui uma preocupação de salvaguardar estas companhias. No entanto, a questão que se vai colocar é com as companhias low cost, porque muito provavelmente que os governos não vão ter a preocupação de ajudar as companhias low cost, porque numa companhia de bandeira tipo TAP para Portugal, Air France para a França, há essa noção de serviço do Estado e também essa necessidade económica, porque há ligações entre o país, fora do mundo, com essa companhia aérea, enquanto que as companhias low cost operam muito em mercados externos, de mercado externo para mercado externo, sem ser forçosamente do mercado nacional para fora. Portanto, isso também significa que poderá haver alguma dificuldade e que os governos não vão forçosamente ajudar as companhias low cost. O caso da Air France, que é também algo preocupante, temos aqui uma forte dependência do verão. E já anunciaram, portanto, aqui os dirigentes da Air France já disseram que nesta fase, com o que se perdeu desde maio e imagina que se vai perder em junho e julho, isto põe a companhia aérea em grandes dificuldades. Portanto, o governo já anunciou que estão a estudar opções para poder ver o que é que podem fazer. Outro aspecto que também queria também ver convosco tem a ver com os diferentes cenários de retoma e quais são as perspectivas portanto, de crescimento e de recuperação, de retoma depois desta crise. Nas últimas grandes crises mundiais, seja a Guerra do Golfo, o 11 de setembro, mais recentemente a crise financeira mundial, vimos que houve uma quebra, mas que logo a seguir houve uma recuperação que costuma ser entre 1 ano até 6 anos no máximo, para recuperar, digamos, os níveis normais antes da crise. Isso são o que nós chamamos as curvas em V, como vocês já conhecem, sabem, portanto, uma curva em V tem essa noção que é que há uma recuperação depois de 1, 2 ou 3 ou 4, 5 anos do nível, portanto, anterior. No caso das crises sanitárias, que não são as pandemias, como é o caso agora desta que estamos a conhecer, mas no caso das crises sanitárias mais geolocalizadas, o caso do SARS, de MERS, por exemplo, vimos que entre 6 meses e 12 meses conseguiu-se recuperar os níveis antes da crise. Portanto, é relativamente, digamos, rápido, entre o momento em que começa a crise e o momento em que há uma retoma da atividade. A maior parte dos especialistas e dos economistas que andam agora a analisar a situação do Covid-19, a situação é mais preocupante e as previsões são muito mais pessimistas. Temos aqui o que se vê aqui à direita, que é o que eu chamo um cenário em U, ao contrário do cenário em V, em que de facto há uma recuperação depois de alguns meses e alguns anos, mas essa recuperação nunca chega, ou não chega já, aos níveis antes da crise. Ou seja, há uma linha de crescimento que fica paralela, mas inferior à situação anterior.
E isto é muito provavelmente o que vai acontecer com a crise atual. Ou seja, muitos dos especialistas anunciam uma retoma provavelmente mais em 2025 ou 2028. Portanto, temos de ter isso também em noção, porque, como é óbvio, vai ter um impacto na nossa economia do turismo. Agora, vamos falar mais concretamente da operação turística. Temos a ver o que acontecia com a operação aérea. Em termos de operação turística, les entreprises de voyage, que é o equivalente do APAFT, digamos assim, e o CETO, que é o sindicato dos operadores franceses, já anunciaram que todas as partidas, todas as reservas tinham que ser adiadas até ao dia 12 de junho. Portanto, daqui até 12 de junho há digamos, uma orientação que é de não vender nenhum pacote para fora, mesmo se a partir de meados de maio, por exemplo, as fronteiras abrirem. Há uma preocupação de não vender viagens por enquanto não houver mais informações concretas, e pelo menos até dia 12 de junho não há nenhuma venda em agências de viagens para pacotes para férias fora de França. A Confederação Francesa dos Autores do Turismo fala de uma quebra de até 85% daqui até o final do ano. Vê-se aqui, aliás, que o segundo trimestre e o terceiro trimestre são trimestres fortes em termos de atividade turística. Portanto, podemos dizer que, infelizmente, esta crise, até em termos turísticos, veio cair num pior momento, digamos, de atividade a nível do ano. Houve um inquérito muito recente feito junto de 360 agências de viagens que dizem que prevêem que a nossa atividade vai ficar praticamente a zero. Isso, 40% das agências responderam que pensam que praticamente até final do ano vão ter muita pouca atividade. 81% acham que vão ter uma redução no mínimo de 50%. E até alguns consideram, são metade deles, consideram que vão ter uma quebra de atividade até 70%. E a maior parte dos dirigentes das agências de viagens consideram que estão muito preocupados, e são 76% a dizer que estão muito preocupados com a situação. Há uma pequena nuance, pode ser interessante para os hoteleiros e para os DMCs, é que há de facto, em termos de viagens de negócios, não de turismo de negócios, acreditam que vai haver uma retoma mais rápida, porque as empresas, de facto, depois deste confinamento, desta paragem económica, vão precisar de relançar as vendas e a produção. Portanto, neste caso, é indispensável, de facto, visitar os fornecedores, as fábricas, os clientes à exportação. Portanto, poderá aqui haver uma retoma mais rápida do viagem de negócios em relação ao outro tipo de atividades do business, do mais mesmo, ou da atividade de lazer. Qual é a situação, muito concretamente, de operação? E vamos aqui vos comunicar, digamos assim, a situação de alguns dos principais grupos que operam para Portugal. Alguns com quem nós estivemos a falar estas últimas semanas e que tiveram a gentileza de fazer um ponto de situação muito transparente connosco. Tomando o caso, por exemplo, do Grupo Marieton, que é um grupo importante aqui em França, que tem as marcas Voyamar, a Base Voyage, a Eliade. O presidente da Marieton é presidente também da Rede Selectour, que tem mais de 3.000 agências de viagens em França, e da Auchan Voyage. Ele disse que le rebond, nous l'attendons en janvier 2021, ou seja, ele até está com algum pessimismo. Ele acha que não vai se passar praticamente nada antes de janeiro de 2021. Prevê um verão parado e uma possível retoma lenta no último trimestre. O setor vai ter problemas de tesouraria e a urgência será de garantir os salários, os encargos
e as empresas. Portanto, vai haver essa primeira fase de tal preocupação da retoma económica das empresas e de salvaguardar, digamos, os salários das empresas. Eles atualmente fecharam as vendas até setembro, portanto, não dizem que não vão abrir nestas próximas semanas as vendas de junho, julho e agosto, mas por enquanto estão à espera das orientações do governo francês, vamos ver aqui mais para a frente, e nomeadamente de uma reunião que vai haver a 15 de maio entre os ministros aqui no governo e de algumas declarações que vão ser feitas mais concretamente em relação às reaberturas das fronteiras. As companhias aéreas não estão com capacidade de confirmar os allotments, daí também que alguns operadores, aqueles operadores que não têm os seus próprios charters e que dependem dos allotments das companhias aéreas, têm essa dificuldade porque nesta fase as companhias aéreas não estão em capacidade de confirmar os allotments. O que isso também significa que os operadores que têm os seus próprios charters vão ter uma capacidade mais rápida e uma maior flexibilidade para relançar também as operações já em junho. É importante também de dizer que, por exemplo, a Havas Voyage, que é uma grande rede que pertence ao Grupo Marieton, uma rede de agências de viagens, diz que estão a aproveitar esta fase mais calma para formar os agentes de viagens e lançar um projeto que eles têm de embaixadores dos destinos. E que a ideia é que numa primeira fase agora de retoma da comunicação, vão lançar este programa e vão comunicar muito sobre o programa o que eles chamam os embaixadores do destino. Nós estamos a negociar com eles, de facto, também que haja esses embaixadores e esses especialistas do destino Portugal na rede Havas Voyage. O outro grande operador, que é o Voyage Talasso número 1, que faz muito a Madeira, sobretudo, aliás, a Madeira e o continente, um pouco o Algarve. Eles esperam uma retoma antes de agosto. Já lançaram as vendas no sistema para inverno 2021 e verão 2021. Portanto, estão a antecipar de facto as vendas já para o final do ano e para 2021. No entanto, eles acreditam que podem relançar já algumas rotas, alguma operação já em junho e em julho, e acreditam que vão poder também já relançar Portugal, nomeadamente a Madeira, mas vai depender também muito dos voos e da capacidade aérea para a Madeira, que vamos ver daqui mais para a frente no outro slide. Aliás, o que nos disse o Rauf Ben Slimane é isso mesmo, que eu acabei de dizer há pouco, que é que, na medida em que eles próprios dependem menos dos voos regulares, porque eles têm uma frota, enfim, têm voos afretados e têm parceiros já com quem trabalham há mais de 15 anos, portanto, têm já essa capacidade de reação, de reatividade, e já estão prontos, digamos assim, logo que as fronteiras estiverem abertas para recomeçar a operação. Top of Travel. Eles não acreditam muito numa retoma já antes do final do ano. E estão a posicionar claramente o inverno 2021 e a primavera-verão 21. O objetivo é captar desde já o máximo de clientes com os vouchers, os tais vouchers que estão a receber os clientes que tinham reservado férias na Páscoa, por exemplo, e que não puderam viajar. Portanto, eles dizem que acreditam que poderá haver uma retoma com alguns desses clientes que vão querer reutilizar os vouchers, mas que, tirando esses, eles não acreditam que haverá muita procura para o estrangeiro nesta primeira fase. O Grupo Carravel, com a marca Fram, Plan Vent, como Vacances, colocaram também produtos já à venda, em maio e junho, nomeadamente os clubes Fram e Cima no Algarve e na Madeira. Mas têm consciência que vai depender muito das decisões do Governo, que vamos conhecer a partir do final de maio. Vão dar prioridade à operação charters, eles também estão nessa situação, enquanto que as rotas regulares não as vão recuperar logo no início, portanto vão dar prioridade aos destinos onde têm os charters e vão pôr um pouco mais de lado os destinos onde não têm os seus charters. Outro aspecto tem a ver com as OTAs, portanto todos os operadores online. Há aqui uma espécie de think tank que existe, que chama-se CTT, que reúne 50 principais responsáveis do e-turismo em França e na Europa, muitos que trabalham muito nos mercados europeus, e eles, portanto, consideram que, ou pelo menos 48% deles consideram que será só no segundo semestre que se poderá começar a sentir uma retoma da atividade. E praticamente metade, a outra metade, considera que só mesmo no primeiro semestre de 2021.
Portanto, qual é a situação em relação aos retalhistas? Algumas conversas que tivemos com algumas das agências que conhecemos e também em alguns grupos que temos na Facebook ou no LinkedIn, houve uma troca e o que saiu dessa troca é o seguinte. É importante que haja uma segmentação. Não podemos falar de retoma da clientela turística francesa de maneira global. Por exemplo, as famílias é um caso, os casais é outro caso, os grupos, os séniores, por exemplo, são casos diferentes. E eles acham que os casais, por exemplo, serão provavelmente os que mais rapidamente vão viajar. As famílias será mais numa segunda fase, e os séniores, então aí muitos deles acreditam que não vai haver praticamente a clientela sénior e os grupos séniores até final do ano. Por diversas razões, digamos que é uma clientela mais com uma maior preocupação em termos de regras sanitárias e de riscos com o Covid, portanto, muito provavelmente aí os séniores será para muito mais tarde. Os hotéis clubes também não serão muito privilegiados no primeiro tempo, mas serão mais os city breaks e o touring e o turismo itinerário. Sentem também que há uma tendência para retomar o caminho para os destinos europeus mais para o final do ano e mais também logo no primeiro trimestre de 2021. Daí que muitos dos operadores e agências de viagens já estão a posicionar nas máquinas, nas reservas, a operação para 2021. Pronto, acho que isso já foi dito. Globalmente, a tendência será, portanto, uma retoma mais em 2021. Perspectivas. Vamos tentar agora ser um pouco mais otimistas, porque até agora esta primeira parte era mais pessimista, mas vamos ser otimistas, porque felizmente também há algumas boas notícias. Voltando à questão aérea, vimos que as perspectivas de curva em U eram um pouco otimistas. O que é que vai acontecer com Portugal? Quais poderão ser as consequências para o nosso destino? As diversas projeções e cenários de retoma do setor mencionados acima deixam antever, de facto, algumas dificuldades para Portugal, porque estamos muito ligados a companhias low cost. E o que ainda não sabemos muito bem é quando é que se vai poder sair da crise. Mas, provavelmente, a retoma vai ser mais para 2025. No entanto, acredita-se que há boas perspectivas para o mercado francês, porque há uma situação aqui um pouco particular. Para já, temos o facto de haver aqui uma forte comunidade portuguesa que viaja, e são pessoas que também viajam e que gostam de descobrir Portugal, que não viajam só para a casa de família, mas que também gostam de viajar e para o Algarve, e para o interior, descobrir o Alentejo, o centro. Portanto, há uma forte comunidade de lusodescendentes de terceira, quarta geração, que até alguns deles já nem têm casas ou ligações de famílias ou casas da avó, por exemplo, no país. Portanto, quando vão a Portugal, vão para os hotéis ou alugam um Airbnb e viajam. Portanto, há essa forte comunidade que poderá ser também uma aposta. No entanto, falando com as companhias aéreas, a boa notícia é que muitas delas consideram que devem, já a partir do mês de junho, relançar a operação. A TAP, por exemplo, anunciou que a retoma da operação será progressiva, 1 a 2 voos por dia numa primeira fase, mas já em junho, 2 voos por dia e uma retoma lenta da capacidade aérea até setembro. O problema que tem a TAP é que há muitos voos que eles tinham na operação, por exemplo, em ponto a ponto, para Lisboa ou Paris-Porto, que tinha depois a continuação para o long haul. E como o long haul não vai retomar já em este verão, daí que a operação aérea ponto a ponto será reduzida e vamos ter menos voos do que em tempos normais. Mas, no entanto, haverá um mínimo de operação. A Transavia, a boa notícia da Transavia, que eles nos confirmaram, aliás, ainda ontem, é que consideram Portugal como prioritário. Há uma relação histórica de Portugal com a Transavia e consideram que Portugal será o destino a relançar já em junho, logo que as fronteiras estiverem abertas, porque eles têm o que eles chamam uma clientela mista. O que é uma clientela mista? Que é uma clientela de lazer, mas muito também a clientela de saudade, a tal clientela que eu falava agora da comunidade portuguesa e dos outros descendentes. Portanto, isso é fundamental porque eles têm noção que vai ajudar a encher os aviões já no mês de junho e mês de julho. Por aí que vão relançar a operação
o mais rápido possível, já em junho ou em julho. Aliás, vão relançar também um voo para o Algarve. A única dúvida, por enquanto, é a Madeira, porque a Madeira há outra questão que é o problema dos pilotos disponíveis, porque nesta fase da recuperação da atividade vai haver uma fase de recuperação também dos pilotos e, portanto, alguns deles que não voaram há algumas semanas ou há meses não vão poder já começar a voar e o facto de Madeira depender dessa tal licença para poder aterrar vai ser, se calhar, um problema para limitar num primeiro tempo, digamos, a operação para a Madeira. A Air France confirmamos a boa notícia que, além de retomar a operação já a 1 de julho para Portugal, vão relançar a tal rota, que era uma nova rota mesmo que tinha sido lançado antes do Covid, que é o CDG, Roissy-Faro. Portanto, essa rota vai ser relançada já a 1 de julho. Vamos acelerar, porque estamos a quase a chegar ao fim. Deixa-me aqui mudar só isto aqui. Ryanair e EasyJet, portanto, também é a mesma coisa, acham que há a possibilidade de retomar a operação. Aliás, a Ryanair já começou as vendas para voos a partir do 8 de maio, portanto, já está lançado nas máquinas, e a EasyJet também, portanto, há uma retoma progressiva do mercado francês. Aqui neste quadro, só para vos dizer que fizemos um levantamento dos voos atualmente disponíveis por semana. Como é óbvio, estamos longe dos 600 voos por semana que a França tinha para Portugal desde 22 aeroportos. Isso era a situação antes Covid, mas nesta fase já há à venda, estamos aqui a ver, por exemplo, Lisboa da Air France, primeira semana de junho, 27 voos, em agosto passa a 31, etc, etc. Portanto, há aqui já alguma matéria para poder imaginar uma retoma do destino. Os preços é que são um pouco elevados, estamos aqui a ver que de facto a média está um pouco elevada em relação ao habitual nesta época do ano. Vamos agora passar, portanto, a perspectivas, portanto, em termos de procura. Houve diversas declarações dos políticos franceses para incentivar os franceses a ficarem em França. Portanto, é muito provável que isso também será um aspecto a considerar em termos de retoma do nosso destino. Vai haver aqui uma forte concorrência, que será a concorrência nacional. Houve, aliás, uma mobilização por parte de parlamentares franceses, acho que foram 60 parlamentares, deputados, que assinaram uma carta para incentivar os franceses a ficarem em França, a serem solidários da economia, dos bares, dos restaurantes em França. Portanto, isso é um aspecto que de facto será importante porque vai haver um grande investimento em termos de comunicação por parte do mercado francês, enfim, do destino de França, para que os franceses fiquem em França. No entanto, houve um estudo feito junto de 1000 franceses, muito recente, esse estudo, que indica que logo depois do fim do confinamento, quais vão ser as primeiras preocupações dos franceses? De facto, a viagem que se vê aqui à direita representa, podemos dizer, quase apenas 6%. Mas a questão era mesmo essa, que era qual é a vossa primeira preocupação. Portanto, não será de facto a primeira preocupação, mas é uma preocupação, mesmo assim, a 6%. E vê-se mais para a frente de que, não falando aqui de preocupação em primeiro lugar, mas a termos, nestes próximos meses, qual será o vosso consumo, a vossa procura em termos de consumo, e aí é mais otimista, porque temos aqui 75% que pretendem partir de férias, se autorizados, podem sair da fronteira, sair de França, 75% querem mesmo sair e ir passar férias fora da região deles, e 12% até dizem que poderá ser para fora, mesmo para o estrangeiro. Portanto, é uma nota aqui relativamente otimista que temos. O estudo OpinionWay anuncia aqui que 62% desejam partir de férias já este verão e 22% para o estrangeiro. Portanto, temos aqui várias estatísticas, nem todas às vezes condizem, mas o que é importante aqui, muito rapidamente, é vos explicar que há uma noção positiva, que há algum otimismo em termos de consumo. Aliás, houve aqui um estudo que uma das colegas nas EDTs nos enviou, da Focusrite, que indica que, em termos de adiar as férias ou de cancelar as férias, a França até está bem posicionada, porque apenas 37%, aliás, 26% apenas é que prevêem cancelar as férias e 37% pensam adiar nestes próximos meses.
em relação, por exemplo, aos clientes dos Estados Unidos ou do UK ou da Alemanha, até não estamos muito mal. Aqui à direita vê-se até que da parte da população que prevê passar férias na sua própria região, a França até os que estão menos mal. Só 9% é que anunciam querer, ou que declaram querer passar férias na sua própria região. Vamos passar aqui porque a hora está a passar, vamos acelerar aqui a parte das estatísticas, mas globalmente são estatísticas relativamente otimistas sobre a procura dos franceses logo depois do confinamento. Em termos também de temáticas, vai haver de facto uma procura de turismo mais inclusivo. Isso não é devido só ao Covid. Já antes do Covid era uma tendência global de procurar um turismo mais inclusivo, um turismo do interior, um turismo mais autêntico. E o francês gosta muito desse tipo de consumo e, portanto, por vezes já, ali aqui um estudo feito junto de 1000 consumidores, que 32% pretendem privilegiar os produtos locais. Quando digo local, produtos locais é no destino. Portanto, no destino, privilegiar a autenticidade, o enoturismo, a gastronomia local, etc. E 39% que pretendem uma experiência mais inclusiva. Isto para nós é importante porque em todas estas temáticas do turismo inclusivo, do turismo do interior, o que se vê aqui, por exemplo, de procura mais do interior, da montanha, do que eu chamo la campagne, portanto, as aldeias históricas, são temáticas onde nós temos muita legitimidade, ou seja, Portugal é um destino que pode ter muita legitimidade nesta primeira fase de retoma nestas temáticas. Portanto, como aliás foi uma coisa que comentámos entre nós com os colegas do turismo, enquanto alguns países estão a prever fazer promoções, saldos, etc., nós em Portugal temos uma imagem muito positiva, que vamos ver mais para a frente também aqui, e temos uma capacidade em termos de produto e de oferta que corresponde a estas novas temáticas de turismo inclusivo. Portanto, estamos convencidos que temos aqui uma capacidade de resposta já neste verão e no último trimestre para responder a todas estas novas tendências, estas novas procuras dos turistas. Falando da procura a nova procura e preocupação dos turistas, como é óbvio, há várias temáticas agora que são de atualidade. Uma delas é a segurança sanitária, portanto, tudo tem a ver com o higiene, alojamento safe, etc. E, aliás, a Associação das Agências de Viagens Francesas, o APAFT francês, digamos assim, publicou recentemente o que seria, digamos, as prioridades para os clientes e o que eles têm registrado como solicitações por parte dos clientes. Isso são principalmente estas que estão aqui no slide, que é um alojamento safe, praias abertas e acessíveis, restaurantes e cafés abertos, como é óbvio, e para férias para um destino onde os restaurantes e os cafés estão fechados é um pouco chato, as regras de higiene e sanitárias e a boa gestão da crise e impacto do Covid. E nós, Portugal, estamos muito bem posicionados nesta matéria. Aliás, tanto com o selo Clean and Safe, como com a nossa boa gestão, que aliás visto cá fora como uma boa gestão do Covid, isso dá-nos um avanço considerável. Estes critérios, mais a diversidade da nossa oferta que eu referi há pouco, vão ser fundamentais para digamos, promover a nossa mais-valia do destino para esta clientela francesa. Ultimamente, a imagem tem sido muito positiva. Houve, esta semana e a semana passada, reportagens na televisão francesa, no telejornal, em prime time, às 20 horas, com uma audiência de até 8 milhões de pessoas, de reportagens a fazer, digamos, o elogio de Portugal e da nossa gestão, portanto, da crise sanitária e também da nossa iniciativa, porque fomos dos primeiros a lançar essa iniciativa. Portugal foi um dos primeiros do Clean and Safe. Isso foi muito falado cá em França, com alguma inveja por alguns que começaram a pensar que tinham um pouco de atraso em relação a Portugal. Isso, portanto, também para nós é muito bom, porque já se percebeu que na primeira fase da retoma os franceses vão dar prioridade aos destinos que vão ter essa garantia sanitária
e que tenha essa imagem de segurança. Portanto, nós, Portugal, temos essa mais-valia e temos que focar também muito a nossa comunicação nesse sentido. Última parte, pistas de abordagens ao mercado. Como sabem, portanto, alguns eventos foram cancelados. Alguns de vós participavam, por exemplo, no Salão Mundial do Turismo e no Destination Nature, que foi cancelado. A Feira de Paris também foi cancelada. Enfim, alguns eventos foram cancelados. A IFTM, o International French Travel Market, ainda falei com o diretor, o Frederico Laurent, ainda ontem, e ainda estão a pensar se vão manter a data de setembro ou se vão adiar para novembro. No entanto, vocês sabem que não está prevista a nossa presença, mas se houver alguns DMCs, alguns grupos hoteleiros que queiram participar diretamente na feira, não hesitem em nos contactar ao falar com a feira, porque vai haver provavelmente uma nova data mais para novembro, e estão a tentar equacionar e pensar nessa nova data, mas muito provavelmente não será em setembro. Mantém-se o SITB Colmar, ILTM do Turismo de Luxo, também em dezembro em Cannes, que a priori se mantém. O Salão IN Portugal, que é um salão em que muitas pessoas do trade em Portugal, nomeadamente ligadas aos resorts, costumavam participar. O Salão IN Portugal é o antigo Salão do Imobiliário e do Turismo Português em França, que agora mudou de nome, chama-se Salão IN, e também foi adiado para uma nova data que será anunciada em breve. Em termos de segmentos e de sugestões que podemos fazer ao trade nesta fase, vocês sabem que há aqui em França uma particularidade que é os comitês de empresas. Os comitês de empresas são viagens organizadas nas empresas, uma série de regalias que são dadas aos empregados, aos funcionários das empresas, e é uma obrigação para as empresas francesas que tenham mais de 50 funcionários. Portanto, isso faz que, hoje em dia, os comitês de empresas representam 10% da atividade turística, da distribuição turística em França. Portanto, é um volume importante e muitos de vocês já trabalham com esse segmento, alguns DMCs, por exemplo, ou algumas regiões que tenham participado, estou a pensar, por exemplo, no Alentejo, que tenham participado em eventos dos salões CEs, para comitês de empresas. Nesta fase está tudo parado, como é óbvio. Portanto, há uma sugestão que nós podemos apresentar, que será ações de marketing com essas empresas, e eles propõem vários dispositivos para poder comunicar junto de 60 mil responsáveis de CEs. Portanto, fica aqui essa pista, essa sugestão. Se quiserem mais informações, está aqui o link e podem também falar com a nossa EDT, que podemos ajudar. O MIPIM Cannes, que foi adiado, propõe nesta altura, para quem estiver interessado, soluções alternativas online, que é o MIPIM Connect. Pode também interessar alguns resorts que costumam participar no MIPIM Cannes. Portanto, fica essa informação que há soluções alternativas, que é o MIPIM Connect, que estão a ser lançadas pela organização. Em termos de mais, podemos também vos sugerir umas Web Mais Sales Call organizadas pela Partance. Partance é uma das principais agências de comunicação no segmento mais aqui em França, e estão a organizar várias sessões personalizadas para DMCs, para grupos hoteleiros, por exemplo, ou para conventions bureaus também. Tem aqui alguma informação, poderão ter mais por nós também aqui com o link, mas globalmente fica a ideia que custa à volta de 2.000 euros por sessão, mas podem compartilhar um DMC com um grupo hoteleiro, com um convention bureau, por exemplo, portanto, para reduzir o custo. Outra sugestão nossa tem a ver com a Tendance Nomade. A Tendance Nomade é um dos mídia especializados no mais, aqui em França, e que estão a lançar sessões live na YouTube de encontro entre a procura e a oferta. Portanto, um DMC, um Convention Bureau, poderá, nestas sessões, falar e ter contactos com a procura francesa e com os organizadores de eventos em França. Há aqui o link, deixei aqui o link para ter mais informação e para ter acesso a esses live na YouTube. Todos esses links poderão ser enviados por mail. Se nos pedirem por mail, nós enviamos os links, porque aqui não é fácil estar a tomar nota, como é óbvio, do link em direto. Outra sugestão para o mais, Portugal Business and Meeting by Meet&Com,
muitos de vocês já conhecem, porque eles organizam já há muito tempo essas sessões em Portugal, portanto podem continuar a trabalhar com eles. No último trimestre haverá algumas sessões organizadas em Portugal. Também há o que eles chamam os Mice Place by Meet and Come, que são workshops, poderão ser virtuais nesta primeira fase, eles estão a preparar, digamos, pistas para workshops virtuais, portanto fiquem atentos se estão interessados, junto da Meet and Come, são opções. Webinars, e não só para o Mice, mas para todos os outros segmentos, há vários webinars que estão a ser organizados em França em B2B, no setor do turismo. Há aqui este link que nós aconselhamos, que é um link que vai sendo atualizado dia a dia com todos os webinars que estão a ser lançados em França e que poderão interessar os hoteleiros, os DMCs, enfim, as empresas de animação turística. Não hesitem a consultar este link e vão ter aí algumas sugestões concretas de webinars nesta fase em que não podemos ainda viajar ou ter contactos diretos. Queria também terminar com esta sugestão, se bem que devo-vos confessar que não sou muito fã e não acredito muito nestes salões virtuais, mas fica a informação, existem duas empresas principais aqui em França, que é Expopolis e Mon Salon Virtuel, que têm, portanto, estas soluções, ferramentas. Por exemplo, um DMC, temos aqui neste caso um DMC especializado, que não é português, mas enfim, especializado em turismo, randonnée, trekking, etc., Bubble Trek, no Marrocos. Portanto, tem aqui um stand e as pessoas podem ter acesso à empresa, podem ter acesso aos vídeos, à oferta do DMC, etc. É uma solução que vos deixo aqui. Para terminar, nossa atividade, continuamos o monitoring, que é muito importante, como é óbvio, tentar perceber o que é que está a acontecer no mercado. Contamos com os contatos com os parceiros, companhias aéreas e operadores e redes de distribuição, muito importante, porque neste mercado francês, como sabem, há os operadores, certo, mas também há os agentes de viagens, que muitos deles agora se tornam operadores, porque na realidade, hoje em dia, com a ferramenta, é muito fácil para um agente de viagens montar um produto, tem o cliente à frente, tem um DMC em Portugal e pode propor um pacote montado muito facilmente, sem passar por um operador. Portanto, há que ter isso em consideração. Isso é uma nota que também faço aos DMCs e aos hoteleiros, que há a importância das redes de distribuição, que também podem ser os vossos parceiros e não só os operadores. Continuamos com a capacitação das agências de viagens. Como sabem, o Turismo Portugal lançou um projeto muito giro, que são os grupos LinkedIn Portugal Trade Talks. Nesta primeira fase, esses grupos são dedicados principalmente ao trade nos mercados, portanto ao trade francês neste caso, aqui para o mercado francês. Ainda não está aberto ao trade português, mas os nossos colegas da sede do Turismo Portugal estão a pensar em pistas para criar grupos para o trade português e para que haja uma interação já entre a oferta e a procura. Quando será possível relançar as viagens para o estrangeiro, achamos que é necessário continuar o trade marketing com os parceiros para incentivar as vendas. Já estamos a trabalhar com alguns deles na ótica de começar uma comunicação em setembro ou em outubro, porque não vale a pena agora nesta fase comunicar em trade marketing. Estamos a trabalhar também em projetos de challenge de vendas com alguns operadores, para logo que for possível, se for possível já em julho, melhor, mas se não em setembro, um grande challenge de vendas nacional em toda a França, junto da rede de distribuição, para incentivar as vendas para Portugal. Temos já calendarizada uma operação mais com buyers em Paris em novembro, onde vamos apresentar, portanto, as novas ferramentas e a oferta em parceria com os conventions bureaus. Queria também vos dizer, dar uma pequena nota, já também devem ter ouvido falar do Fórum Internacional que vai ser organizado em novembro, se tudo correr bem, The World for Travel em Évora, onde vamos reunir, portanto, o mundo internacional do turismo. Isso vai ser uma boa oportunidade para Portugal demonstrar que tem legitimidade nestas temáticas, esta nova maneira de pensar o turismo, portanto, vai-nos pôr à vista no mundo inteiro. Portanto, é um evento importante, do qual estou-vos a falar, porque é um evento que é lançado por promotores franceses e temos estado a trabalhar aqui desde o mercado francês
com eles e com os colegas da sede e com os colegas do Alentejo. Para terminar, uma equipa de Paris à vossa disposição. Contem connosco para ter mais detalhes sobre tudo o que foi dito aqui. Poderemos disponibilizar, aliás, esta apresentação, poderão ver no replay no YouTube. Temos à vossa disposição também um dossiê de mercado que tivemos a atualizar estes dias, portanto um dossiê muito completo, onde tem muito mais informação, porque em 1 hora é curto, portanto não hesitem em solicitar esse dossiê que a nossa equipa aqui esteve a atualizar. Não se esqueçam do Travel BI, as equipas do Sérgio, muito dinâmicas, e todo o resto da equipa da sede em Lisboa, com toda a informação que todos os mercados estão a enviar também os nossos inputs, estão a ser trabalhados e colocados no Travel BI pelas nossas equipas da sede. E deixo aqui também um último link que eu acho importante, que até foi do nosso, digamos, do Atout France, que é o pendente do Turismo Portugal em França, que criou um mapa interativo atualizado todos os dias, sobre a operação entre os mercados. Mas porquê é que nos interessa a nós? Porque a partir do momento em que dão a informação da operação entre França e Portugal, vai nos dois sentidos. Portanto, podem ter aqui a informação atualizada dia a dia sobre o que é a operação entre França e Portugal, em termos de transporte aéreo, nomeadamente, e é um mapa interativo, está aqui o link, não hesitem em utilizar e a consultar com alguma regularidade, porque tem informação interessante e importante. Obrigado, desejamos a todos saúde, muita força, sorte para a retoma e muitas saudades de vocês todos. Esperemos poder estar todos juntos numa próxima feira, num workshop, poder falar, poder vos abraçar, tomar um café com vocês e esperemos isso muito em breve, e esperemos que também os clientes franceses vão poder retomar rapidamente os caminhos de Portugal. Obrigado e fico aberto às vossas perguntas. Muito obrigada, Jean-Pierre. Também desejamos que se concretize rapidamente aquilo que tu acabas de referir. Bom, temos aqui de facto muitas perguntas, grande parte delas tu conseguiste, na verdade, ao longo da tua intervenção responder, mas vou sintetizar aqui em grandes temas as preocupações, as principais preocupações da nossa audiência e passar para ti. Desde logo, um esclarecimento que foi reiteradamente aqui questionado e que tem que ver com a dúvida sobre a data prevista para até onde é que vai digamos, o estado de emergência em França. Não foi claro se era 24/6, se 24/7. O estado de emergência acho que é julho, é em julho. Portanto, 24/7. E a pergunta que foi reiteradamente perguntada era dúvidas sobre, prevendo-se este estado de emergência até 24/7, como é que vai ser possível que exista a abertura de aeroportos e operação aérea a funcionar antes dessa data, portanto, durante o mês de junho? Pois, porque aqui há uma noção importante. O estado de urgência sanitária é uma, digamos, é uma ferramenta, o que toda a gente começou a perceber aqui, porque houve polémica e houve logo reação por parte dos profissionais do turismo. Mas o que se percebe é que, na realidade, isto é uma ferramenta que o governo quer ter à disposição para poder aplicar algumas regras. Tem mais a ver com, por exemplo, o facto do turista estrangeiro chegar à fronteira, ao aeroporto, se tiver sinais de Covid, sem esse estado de urgência, há algumas coisas que não vão poder ser aplicadas, não vão poder, por exemplo, exigir que essa pessoa entre em quinzena ou em quarentena 15 dias. Portanto, é só apenas isso, direi eu, que vai permitir esse estado de urgência. No entanto, isso não está a afetar o calendário ou digamos assim, não é a mesma coisa que o calendário de abertura das fronteiras. Nesta fase, está anunciado que a 1 de junho, por exemplo, possa já haver deslocações entre os diferentes países da Europa, e do que eu sei, do que tivemos a ler também nas declarações dos políticos franceses, está a haver uma consulta europeia, não será decisões unilaterais, portanto, o que a França está a decidir está a ser visto com os parceiros europeus. É o mesmo caso, por exemplo, com a situação do transporte aéreo, esta história de não voar além de 2/3 da capacidade do aparelho,
isso também, nesta fase, não foi nada decidido e é numa primeira fase do fim do confinamento. Ou seja, vai haver o mês de maio, que vai ser complicado, onde claramente o governo francês vai fazer tudo o que vai poder fazer o máximo para que os franceses saiam de França. Isso é uma certeza. Mas a partir de 1 de junho, as fronteiras a priori estão abertas. No entanto, a data de 30 de maio vai ser importante, vai ser o balanço da fase de desconfinamento. Portanto, se tudo correr bem, se não houver um regresso da crise do Covid, a priori o governo anuncia que deverá abrir a pouco e pouco as fronteiras e não está nada previsto que além de 1 de junho estejam fechadas as fronteiras. Uma outra questão também que foi aqui reiteradamente enviada pela nossa audiência tem que ver justamente com as questões relacionadas com a segurança e de que forma é que as pessoas, ou melhor, os franceses, reagem relativamente às questões relacionadas com a segurança sanitária e a limpeza, digamos assim. Tu fizeste essa referência ao longo da tua apresentação, que os franceses estariam muito sensíveis a essas matérias, e a experiência que Portugal, do lançamento do selo de Portugal, a pergunta que se faz é: será que em França também já existe um selo equivalente ou não? Será que já há regras nesse sentido ou não? Será que essa valorização de destino que tenha, enfim, que dê algum compromisso relativamente a um selo que tenha essas características, vai determinar a reserva ou a decisão de férias em Portugal ou não? Sim, isso de facto nos inquéritos que foram apresentados, alguns deles nestes slides, indicam que há, essa preocupação de facto prioritária do higiene, da segurança sanitária, muito diferente em relação ao passado, como é óbvio, uma preocupação maior. Em França não há, nesta altura, nenhum dispositivo comparado ao nosso dispositivo. Aliás, foi o que proporcionou estas reportagens nestes últimos dias, foi mesmo esta semana e a semana passada, em prime time no telejornal, porque fomos apresentados como os primeiros a lançar este tipo de dispositivo. Além do facto de sermos considerados como um país relativamente bem, enfim, que teve repercussões. Nós, também, que como é óbvio, não se pode falar nesses termos, enfim, comparado com a França, não se compara. Portanto, esse sentimento é claramente aqui divulgado, falado aqui na imprensa. Aliás, ainda esta semana fiz uma entrevista para a Rádio Nacional France Inter sobre o selo, que nem sei, porque lá está, porque para eles é um exemplo. Do que sabemos, em França estão nesta fase a pensar, estão a negociar com os setores da hotelaria, dos restaurantes, estão a haver algumas conversas, digamos, negociações entre o Ministério do Turismo e os representantes desse setor. Portanto, estão naquela fase de pensar, estão um pouco a tentar apanhar o comboio que já foi lançado e, portanto, de facto, a esse nível estão com muito atraso. Daí que poderá haver uma oportunidade para nós de comunicar sobre SAFE, portanto, vai haver essa preocupação, tanto mais que não tive tempo de falar desse aspecto, a preocupação das praias. Por exemplo, em França, há aqui uma grande preocupação, porque algumas das praias, algumas regiões estão a dizer já que não vão abrir as praias, ou não estão em condições de abrir as praias em junho e até se calhar até nem em julho. E há a preocupação também todos nós temos a ideia que a Costa d'Azur, por exemplo, Cannes, Nice, Marselha, vai ser impossível manter a distâncias de 1 metro ou 2 metros das pessoas. Portanto, ou não se vai abrir as praias, ou se abrir as praias, não se sabe muito bem como é que vai ser possível gerir a situação. Isso pode ser também um aspecto positivo para nós, explicar que nós temos centenas de quilómetros de costa e que temos, se calhar, poderá ser uma opção. E também falámos do interior, o facto de poder viajar em destinos onde vamos estar todos uns em cima dos outros, com o Alentejo, o Centro, o Porto Norte, a região do Algarve para os passeios a pé, etc. Isto tudo são temáticas que nós vamos poder, se calhar, aproveitar para relembrar. Pronto,
a difusão da costa francesa, muito turística, há essas opções. Portugal é um país tranquilo, e já nem falo dos Açores e da Madeira, que podem ser opções muito interessantes para quem quer estar longe da confusão e longe do Covid. Muito bem. Houve também aqui um conjunto de perguntas relacionadas com qual vai ser a situação relativamente ao M&A e em relação às viagens de grupos e às viagens dos séniores. Tu já fizeste um pouco esta referência, mas como tem sido uma matéria que tem preocupado bastante as audiências, se puderes reforçar um bocadinho aqui a perspectiva, seria bom. Sim, de facto, os inquéritos ao qual nós temos acesso são relativamente pessimistas em relação ao segmento mais, tirando, como eu disse, a parte do viagem de negócios. Aí o viagem de negócios poderá ser diferente porque há uma forte ligação económica entre a França e Portugal, no têxtil, enfim, em diversos setores, que faz que vai haver, com certeza, uma necessidade de ir ao contacto, de estar ao contacto, de ver os fornecedores, etc. Isso implica viagem, mas implica também alojamento. Portanto, isso também poderá ter um impacto positivo para a nossa hotelaria. Agora, o turismo de negócio, os seminários, os congressos, os incentivos, aí será mais problemático porque é muito possível, e pelo menos os profissionais do setor claramente indicaram que não esperam retomar uma atividade antes do final do ano 2020. Há outra incógnita, que é quais vão ser as regras que os governos vão anunciar para os agrupamentos. Nesta fase, ainda está proibido, em França, agrupamentos de mais de 10 pessoas. Vão anunciar daqui a uma semana quais são as novas regras para junho e julho em termos de agrupamentos. Portanto, isso também terá impacto maior. Supomos que em França mantenham, estou a falar para mim em setembro, mantenham em setembro a introdução de agrupamentos e que Portugal, por exemplo, que tem uma situação mais controlada do Covid, ou por diversas razões, está na possibilidade de acolher eventos de 200, 300 pessoas, por exemplo, então aí temos também pode ser um elemento também que pode ser proveitoso para nós. Muito bem, Jean-Pierre. Damos por concluída aqui as perguntas que estavam a ser aqui apresentadas pela audiência. Para finalizar, não sei se queres terminar com alguma nota final. Sim, eu estava a reiterar a mensagem do início, que é, para já, tivemos muito gosto em poder partilhar convosco esta informação. A nossa equipa está com muitas saudades de vocês todos. Eu também estou com muitas saudades, de facto, dos nossos colegas hoteleiros. Vamos trocando algumas mensagens, mas globalmente o que nós queremos é transmitir que é muita coragem, força, e esperemos que na retoma muitas empresas, pequenas e médias empresas, e sabemos que em Portugal há muitos DMCs, muitos hotéis que são pequenas e médias empresas, e esperemos que vão conseguir relançar a atividade e que vão conseguir, portanto, retomar muito rapidamente, enfim, o funcionamento normal, digamos, antes do Covid. Nunca será da mesma maneira, porque já percebemos que vai ser uma retoma longa, mas pronto, esperemos que vai haver, no mínimo, uma atividade que permita funcionar. Um obrigado, não hesitem, porque muita desta informação poderíamos enviá-la mais atualizada nestes próximos dias, conforme vão chegando também as informações do governo francês. Estamos à espera da tal reunião interministerial e com o primeiro-ministro francês, que é para a semana já, e que vai ser muito importante, porque vai ser sobre a temática turismo. Portanto, vai ser sobre a retoma do turismo aqui em França e aberturas das fronteiras. Portanto, não hesitem em nos contactar e a consultar toda a informação que nós podemos aqui no site, via o YouTube, os replays e via o Travelbing. E os nossos contactos diretos, os nossos e-mails, está aqui o meu e-mail e pronto, não hesitem. Muito obrigada, Jean-Pierre. Tudo de bom para a equipa aí em França. Espero que estejam todos bem, que se protejam. Graças a Deus estão todos bem. E até breve. Como temos no início, temos o selo. Nós, muito bem. Por enquanto. Muito bem. Muito obrigada, Jean-Pierre. E a esta audiência também apresentamos as nossas despedidas e o nosso agradecimento por mais esta sessão. É bastante difícil para nós que estamos deste lado fechar a ligação quando ainda temos mais de 200 pessoas que estão aqui online connosco, mas chegamos de facto ao fim deste webinar e convidamos-los para estarem aqui novamente na próxima sexta-feira,
pelas 15 horas, com o colega coordenador da equipa do Turismo de Portugal na Bélgica e nos Países Baixos, o João Rodeia, que vai falar também das perspectivas deste mercado, ou melhor, destes mercados, e que vai ter aqui também, com certeza, a possibilidade de vos dar algumas pistas de como trabalhar depois de passarmos este período tão complicado. Mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco e até sexta-feira. Boa tarde. Obrigado. Adeus, Jean-Pierre. Obrigado, Lídia. Adeus. Colegas, até à próxima. Adeus.